Olá, pessoal, boa noite. Então a gente está na terceira live dessa semana de esquenta da maratona dos 7 passos da visão biopsicossocial do idoso. Então a gente está convidando vários especialistas, várias pessoas referência na área do movimento, na educação física, na gerontologia. Então a convidada de hoje é Ana Gil, que é fisioterapeuta e mestre em educação física, e a gente vai conversar sobre a interdisciplinaridade entre os profissionais de saúde e o quanto que isso é importante e impacta na melhoria do tratamento e da qualidade de vida do aluno, do cliente, do paciente, né? Então esse é o nosso papo de hoje. Daqui a pouco, às 9 horas, a gente vai conversar com o Marco, né, que é do Geronto Fitness, uma pessoa muito especial também e que tem uma bagagem enorme dentro da fisioterapia e da educação física. E a gente vai falar sobre o modelo biopsicossocial, já que a maratona é dos 7 passos da visão biopsicossocial do idoso, né? Essa visão que é tão importante pra gente, essa visão que é tão essencial e que muda a chave do nosso jogo, não é verdade? Então, entendendo, né, que esse era um ponto, era uma dor do professor de educação física, eu resolvi criar a Maratona dos 7 Passos para que em 7 dias, 7 aulas, eu te ajude a ter uma visão biopsicossocial, entender o que de verdade o seu aluno precisa e se posicionar como autoridade no mercado da longevidade, ser um profissional potente na gerontologia, que é isso que a educação física precisa, né? Amadurecer dentro do espaço da gerontologia, amadurecer dentro do aspecto biopsicossocial, que é importante quando a gente fala de envelhecimento, né? Então não dá mais para a gente ficar no amadorismo. Quando eu falo amadorismo, eu não estou falando que um professor que não tem essa visão seja um professor insuficiente. Eu estou falando que a gente aprimora, a gente melhora, a gente se torna mais assertivo quando a partir de uma visão do todo, global do idoso, a gente consegue então entender melhor o que está acontecendo e ter uma intervenção bem mais efetiva e segura. Que legal, gente, que vocês estão gostando. Legal, Angel, English. Boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Daqui a pouco a Ana tá chegando e aí a gente vai falando mais coisa. Enquanto isso, fala o que vocês têm de dúvidas, fala o que vocês têm de contribuição, se vocês são da área da educação física, qual é a área de vocês, vamos conversando enquanto isso. Olá, Camila, Dani, sejam bem-vindas. Essa live vai ser muito especial. Daqui a pouco a gente chama a Ana. E, gente, dia 25 de novembro, dia do meu aniversário, abrem as vagas para a segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos. Então, a primeira turma foi muito especial, a primeira turma foi muito engrandecedora para esses profissionais da educação física e a segunda turma vai ser melhor ainda. E a gente vai fazer essa maratona dos 7 passos da visão biopsicossocial de graça, né? Gratuita. É uma preparação para a abertura das vagas no dia 25 de novembro. Então a gente vai começar no dia 19, né? E vai até o dia 25. São 2 fases, né? A primeira fase no Instagram, segunda fase no YouTube, pra gente ter mais instrumentos para eu poder dar aula para vocês. E a inscrição é no link da bio. Então você clica lá e vai pro grupo do WhatsApp, um grupo silencioso para os avisos e para o envio dos links das aulas, tá? Que começa dia 19. Deixa eu ler aqui. Professora de inglês. Ih, que legal! Adorei inglês para público acima de 45 anos, é fantástico. Errei muito a cuidar dela sem conhecimento. Ah, que legal, gente. Isso acontece muito, sabia? A gente desperta para a necessidade desse cuidado, né? Quando a gente cuida de um familiar e vê essa necessidade. Que bacana, Angel. Que legal, Cris. Mestrado em gerontologia. Onde você faz o mestrado? Adorei. Oi, Moniquita, Léo. Tudo bem? Peraí que eu tô falando com a Ana. Eu louca, falei pra ela 8 horas. E aí? Que legal, depois vamos conversar. Eu quero saber como é que é o mestrado em gerontologia. Tenho curiosidade.
Mas que legal, que bom que você também é da educação física, que bom que você tá nessa área da gerontologia. A gente precisa cada vez mais de professores aí atuando frente à gerontologia, né? Para que a gente coloque o exercício físico no lugar que ele deve estar, né? Então a gente... Ê, Maniquinha! E a gente estuda tanto o exercício físico, a gente estuda tanto a interação do exercício, do envelhecimento bem-sucedido. E nós, prescritores do exercício físico, a gente ainda tem um posicionamento aquém dentro dessa área, né? Então a gente precisa multiplicar essas falas, a gente precisa colocar a voz no mundo e mostrar o nosso trabalho. Que legal, Cris! Cara, idosos na natação é sensacional, né? Eu gosto muito também, eu acho bastante. E tem muita coisa pra fazer. Uma coisa que eu sempre penso é unir a natação, né, a uma aula cognitiva, a uma aula que trabalhe também equilíbrio. Então, fazer uma aula que trabalhe equilíbrio, cognição, dupla tarefa, marcha, associada à natação ou à hidroginástica. Eu acho que isso é sensacional. Eu sempre falo disso nas minhas aulas. Quem fizer, por favor, me avise, porque eu acho que é quando a gente vai dar uma virada de chave aí na natação. Ana já chegou, vou chamar a Ana. Gente, enviem perguntas. Ai, é muito bom, né, Moniquinha? Você já tá aí de volta? Oi, Oi, oi! Ana! Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui, que normalmente eu fico em cima, né? Deixa eu É, botar aqui para ficar e embaixo. eu vou afastar. Tava aqui conversando com todo mundo já. E seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Adoro, como sempre, estar aqui batendo papo com você, seja no WhatsApp, no telefone, na live. Qualquer lugar é lugar para estar aqui satisfeita em estar batendo esse papo com você. Muito bom, né? Muito bom. Muito, muito. Mas que bom que você está aqui, né, nessa preparação para a maratona da visão biopsicossocial do idoso. E aí eu acho que você é uma pessoa importantíssima, né, para estar aqui falando disso, de interação entre os profissionais, a necessidade, porque a Ana, gente, é coordenadora do livro Viva Mais, que eu participei. Então, a Ana, primeiro que ela tem uma novidade no final da live, e segundo, que ela juntou um time de profissionais de saúde de tirar o chapéu, né, Ana? Isso aí, equipe de excelência, profissionais de excelência, com certeza. Primeiríssima, inclusive, Thalita, né, gente? Essa fera aí. Eu falo de exercício físico e envelhecimento bem-sucedido, né? Mas é uma prova de que você é autoridade falando de interação aí da equipe de saúde, né? E como que isso é importante. Você já tem esse olhar, né? E Sim, tanto que sim. já veio com o livro Viva Mais. Isso Então, aí são Ana, 22 profissionais, né, reunidos, falando cada um acerca da sua especialidade, né, da sua área de conhecimento, e brilhantemente, inclusive o seu capítulo está maravilhoso, todos os capítulos, né, sou suspeita de falar. Eu que coordenei também, né, também tem a minha participação. com certeza, com Mas certeza. realmente o livro, no final a gente fala, né? Melhor, mas o livro realmente é livro É, de primeira. Quem ainda não adquiriu, é um livro que a princípio você pensa, é um livro só para o leigo. Não, é um livro para o profissional também, profissional da área da saúde, porque afinal de contas são 22 profissionais de excelência falando acerca de um assunto que está super em alta, que é o envelhecimento. Né? Assim, então, na verdade, o livro não é só para a terceira idade, é para quem quer alcançar a terceira idade com saúde e qualidade de vida. Então, eu acho que ele é válido, sim, para o leigo, mas também é válido para o profissional da saúde para se inteirar e da opinião de outros profissionais de excelência também. e eu acho interessante quando a gente fala de envelhecimento, e é isso que me encanta também, que a gente, como você falou do livro, né? Ah, o livro é para leigo. Mas a gente sempre vai ter uma abordagem que vai alcançar a gente. Porque nós É, estamos envelhecendo, nossos pais estão envelhecendo, nossa família está sim. envelhecendo, e a gente trabalha com envelhecimento. Então, seja em que esfera essa informação chegar, que nível, no nível que ela chegar, vai ser proveitoso. Porque a gente está... Quando a gente percebe isso, que a gente está envelhecendo, os nossos familiares estão envelhecendo e esse assunto permeia aí a realidade
de forma muito próxima de todo mundo, Sim. né? E além do mais, na verdade, não só envelhecendo, como envelhecendo cada vez mais. Então, a sobrevida, né? A expectativa de vida está cada vez mais alta. Esse barulho é chuva, gente? É chuva aqui, é chuva aqui. Por isso que eu tava É, aqui hoje. expectativa. Eu falei, o que é isso? É um chiado no meu fone? Então, a expectativa de vida está cada vez mais alta, né? Brasil, inclusive, mesmo sendo um país em desenvolvimento, né? Cada vez maior a expectativa de vida e cada vez maior a pirâmide se invertendo, né? Então, cada vez maior o número de idosos também. Então, a gente precisa se preparar para receber essa quantidade de idoso, né? Que a gente sabe que a nossa estrutura, não só a estrutura da saúde, mas uma estrutura social também, não está preparada para esse contingente de pessoas acima, né, dos 60 a mais, vamos dizer assim. Então, é preciso ter o olhar atento a isso, a essa nova realidade que está transformando a cada dia mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Um número maior de idosos na população e com uma expectativa de vida cada vez maior. É verdade. Então, eu acho que é isso, assim, envelhecimento é um assunto rico, que participa na nossa vida, né? E que por isso, talvez Sim. por isso que a gente goste tanto, tanto, tanto de falar. Então, Ana, você apresente, por favor. Eu que me apresento? Ai, meu Deus. Se apresente Então, como vamos lá. você quiser. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Ana Gil, eu sou fisioterapeuta, sou empresária, né? Sou diretora aqui do Espaço Ana Gil, uma clínica de saúde interdisciplinar de excelência. Sou professora universitária e escritora, né? Então, além do Viva Mais, tem mais outros 2 livros, né? De autoria e coautoria também. O Core Training, né, que é um livro técnico voltado basicamente para o profissional de educação física e fisioterapeuta, acerca do treinamento do core dentro do Pilates, da plataforma vibratória e do treinamento funcional e, obviamente, aplicável, né, a qualquer tipo de exercício físico, né? E tratamento também, né? Tratamento fisioterapêutico, no caso. E tem a Chave da Prosperidade, onde eu falo sobre encontre o seu propósito. Nesse livro eu escrevi um capítulo, sou coautora. E nesse capítulo eu falo um pouco, claro, além do propósito, sobre a minha experiência como empreendedora e empresária. E agora o Viva Mais um, né, que a gente lançou ano passado, que a Thalita está presente, que foi um grande prazer escrever com todas essas 22. Ai, que lindo! É igual filho mesmo, alguém escreveu, a gente... É verdade, eu só tenho uma filha biológica, mas eu tenho 3 filhos de papel e e-book. Que são os livros, realmente. E no final a gente fala surpresa, né? Pois fala novidade. Quem ficar aí tem uma mega novidade aí no final, que a Ana traz pra gente. E dentro, né, eu sou, então, fisioterapeuta, como eu falei, eu sou especialista em anatomia humana e biomecânica, RPG, e tenho mestrado em educação física. Bom, e assim, eu acho importante falar, vou falar um pouco melhor mais à frente, mas é importante falar que essa clínica, né, o Espaço Ana Gil, ela começou como uma clínica de fisioterapia há 8 anos atrás, são 18 anos de experiência, né, mas a clínica em si, o Espaço Ana Gil, de inaugurado, vamos dizer assim, são 8 anos. Então, começou com uma clínica de fisioterapia, com fisioterapia, estética, pilates, e hoje é uma clínica realmente interdisciplinar. Nós temos médicos, temos nutricionistas, várias especialidades dentro da fisioterapia também, e crescendo a cada dia, se Deus quiser, daqui a pouco a equipe, né, crescendo também cada vez maior. E que eu costumo falar. Então, nós temos uma equipe interdisciplinar, e eu vou explicar melhor o que é interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar, que eu acho importantíssimo, né, a gente diferenciar esses conceitos que algumas pessoas confundem. Algumas, muitas. Muitas pessoas confundem, exatamente. E parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, tem diferenças, algumas diferenças sutis e outras diferenças grandes, tá? Então, é uma clínica interdisciplinar onde nós temos uma equipe interdisciplinar, né? Então, a gente tem essa relação aí entre a gente, que a gente vai explicar melhor, e também a relação com profissionais que são nossos parceiros fora da clínica, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia, e aí eu vou falar aqui sobre um pouquinho dos conceitos. Então, a maratona é basicamente sobre o modelo biopsicossocial, certo? Isso. E dentro desse modelo biopsicossocial é importantíssimo a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, porque são conceitos necessários para o modelo biopsicossocial. Então, o que a gente tinha antes? O modelo
biomédico, né? E aí, dentro desse modelo biomédico, basicamente, foi a gente cada vez segmentando mais, se aprofundando mais, se especializando mais, até virar uma coisinha pequenininha. Então, existe um especialista de mão, um especialista de ombro, um especialista de cotovelo, um especialista do rim, especialista do olho, especialista do cabelo, especialista de cada partezinha do corpo. Lembrando que nós não somos só a parte física, então tem a parte mental. Gente, desculpa, meu calopsita resolveu fazer fio-fio aqui pra gente. Sinta-se Tá lisonjeada, tá, Thalita? Um fio-fio pra você também. É, então, bom, o que eu tava falando, meu Deus? Tava falando, Do modelo, falando, né? Então, cada vez a gente, né, segmentando cada vez mais nessa questão. E isso é muito importante. Eu acho importante lembrar que, na verdade, não é que o modelo. Ih, peraí, que fechou aqui. Não é que o modelo biopsicossocial é melhor do que o modelo biomédico, mas ele se encontra melhor na atualidade. Então, é importante levar a contextualização social, contextualização da saúde, contextualização histórica, tudo o que acontece. Então, o modelo, que eu costumo falar, o modelo biomédico, ele foi muito importante. Porque as especialidades são o aprofundamento do conhecimento dentro de cada especialidade, é que nos leva a um diagnóstico diferencial de um câncer difícil de ser diagnosticado, por exemplo, de uma patologia difícil de ela é muito importante e continua sendo muito importante. A diferença é, eu dou aula na faculdade, dentre outras disciplinas, até mais voltadas para a fisioterapia, eu também dou atenção primária à saúde. Então, eu costumo falar um pouco, né, sobre isso com os meus pacientes, até um termo, né, que eu acho que é um termo esquisito, mas é um termo que faz a gente entender muito bem. A questão do esquartejamento do paciente. Então, a gente esquartejou as partes do paciente, físicas, mentais, psicológicas, bioquímicas, eletroquímicas, espirituais também. Então, esse paciente esquartejado... Oi, Gu! Esse esquartejamento, ele aconteceu muito nessa fase, né, do modelo biomédico. Então, a gente precisa agora juntar essas partes, porque cadê a face humana que a gente tem que tratar? Né? Então, aí vem o modelo biopsicossocial sanando essa questão. Então, peraí, a gente segmentou, é importante segmentar, as especializações, as especialidades são importantes, mas é importante a gente juntar. Né? Então, aí vem o modelo biopsicossocial, onde junta a parte psicológica, a parte social, então o ambiente onde, né, os pacientes, as pessoas vivem, ela deve ser levada em consideração também, e as especialidades. Então, alguém tem que juntar isso, né? E aí vem, eu acho que é importante dar continuidade, a gente conceituar o que é multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, dentre essas aí, a que a gente escuta falar primeiro, eu acredito, é a multidisciplinaridade, não uma equipe multidisciplinar. Né? A gente já escuta há bastante tempo. Já os termos interdisciplinares e transdisciplinares já tem um tempinho mais para cá, um pouco mais recente, né? Assim, que a gente escuta falar mais no nosso dia a dia mesmo, até mesmo na área da saúde. Então, são 3 conceitos que eles vieram da área da saúde, né? De disciplinas mesmo. Então, a multidisciplinaridade, eu vou até ler aqui, porque é um conceito mesmo, tá? O significado é um conjunto de disciplinas a serem trabalhadas simultaneamente, sem fazer aparecer as relações que possam existir entre elas. Então, destinando-se a um sistema em um só nível e de objetivos únicos, sem nenhuma cooperação. Então, quando a gente fala assim, olha, eu atendo um paciente que a Thalita atende também, e a gente se fala sobre esse paciente. Nós não somos uma equipe multidisciplinar, nós somos outro tipo de equipe. Então, a equipe multidisciplinar, ela não interage entre ela, tá? Isso é importante entender. Então, e a interdisciplinaridade? Aí sim, segundo o dicionário Ruais da língua portuguesa, diz que de algo que estabelece relações entre 2 ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento, né? Ou que é comum a 2 ou mais disciplinas. Ou seja, a interdisciplinaridade existe essa relação entre as disciplinas, entre os conhecimentos, no nosso caso aqui na área da saúde, entre as especialidades. Seja tudo dentro da fisioterapia, seja a fisioterapia com o profissional de educação física, com o médico, com o dentista, não importa. Dentro das especialidades existe uma relação, e isso seria a interdisciplinaridade. Bom,
Eu tô lendo ali agora que eu entendi a diferença. Viu? Tá arrasando. Obrigada. Bom, então, dentro da interdisciplinaridade, uma equipe interdisciplinar, as áreas, né, de especialidades, elas colaboram entre si, elas se interagem, né, elas têm uma relação entre si. Pô, Ana, e aí, a transdisciplinaridade, né? Vamos lá, vamos complicar um pouquinho, que até agora foi fácil. É difícil um pouquinho entender a diferença de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Deixa eu tentar me fazer entender, vocês podem perguntar à vontade se não entenderem, tá? Então, vamos lá. Conceito transdisciplinar, onde ao mesmo tempo procura uma interação máxima entre as disciplinas, porém, respeitando suas individualidades, onde cada uma colabora para um saber comum o mais completo possível, sem transformá-las em uma única disciplina. A transdisciplinaridade não significa apenas que as disciplinas colaboram entre si, como na interdisciplinaridade, mas que também existe um pensamento organizador que ultrapassa as próprias disciplinas. Então, bom, quem já esteve, né, de alguma maneira, seja visitando, seja internado, ou seja trabalhando no CTI, acho que um dos grandes exemplos que a gente pode dar é um round que existe na passagem de plantão, né? Então, digamos, plantão lá de 12 horas, vai mudança de plantão, o que eles fazem? Junta aquela galera toda, né, a volta para poder fazer a passagem do plantão. Mas antes de passar o plantão, faz-se um round. Então, é discutido, é falado, e é discutido os casos clínicos dos pacientes que estão ali presentes dentro do CTI antes de ser passado isso. Então, é uma transdisciplinaridade esse round. Você não está só passando, se relacionando, você está organizando um pensamento em prol daquele paciente que está ali internado. Legal. Entenderam a diferença? Então, tem mais informações aí. Então, a transdisciplinaridade, a diferença da interdisciplinaridade é que a transdisciplinaridade ela é mais integradora, né? Então, a organização de um pensamento em comum, em prol do conhecimento ou do objeto, que no nosso caso é o paciente, ou o aluno, né? No caso da educação física, o cliente, né? Então, assim, um paciente meu, que é um cliente seu, um aluno seu, é um cliente nosso, vamos dizer assim, né? Então, a transdisciplinaridade ela é complementar de aproximação disciplinar, ela faz emergir da confrontação das disciplinas novos dados que articulam entre si, que nos dão uma nova visão da natureza e da realidade. Então, também é comum que a gente chama de, o pessoal até mais antigo chama de junta médica, onde você tem um caso complexo, onde os médicos que atendem, na verdade, essa junta médica não é só médico, né? Médico, fisioterapeuta, o enfermeiro, enfim, os profissionais da saúde, né, que estão envolvidos naquele caso daquele paciente, naquele caso clínico, e aí fazem essa junta médica, o pessoal antigo costuma chamar, para discutir e organizar um pensamento acerca do tratamento daquele paciente. Então, isso é transdisciplinaridade, que vai um pouco além da interdisciplinaridade, né? Então, vou dar um exemplo aqui, na verdade, é uma linha tênue, né? Que serve de limite entre o comprometimento e individualismo de cada disciplina. Isso é muito importante, porque às vezes a gente se depara, eu, por exemplo, às vezes eu me deparo com a dificuldade, eu sempre busco a interdisciplinaridade com os profissionais, mesmo que eu não conheça, dos meus pacientes, né? Então, eu sei que o paciente tem um médico que, mesmo que eu não conheça, está atendendo, eu tento entrar em contato de alguma forma, me coloco à disposição para que ele entre em contato. Pode ser um personal, pode ser um psicólogo, eu sempre me coloco à disposição, ou mesmo tento entrar em contato quando eu vejo a real necessidade, quase que primordial para a evolução daquele, para a resolubilidade daquela questão daquele paciente, né? Às vezes a gente encontra alguma dificuldade de se ligar a esse paciente, esse outro profissional, né? Esse outro profissional. Então a gente vê o quê? Que às vezes existe um certo preconceito. Poxa, essa fisioterapeuta está querendo se meter no meu trabalho. Ou então, poxa, esse médico está querendo se meter no meu trabalho. Ou, poxa, esse psicólogo está querendo influenciar aqui de alguma forma no meu trabalho. Isso não existe. Até eu costumo falar, a gente pensa assim que, ou de repente, ou não deveria existir, né? Que eu costumo dar de exemplo, você imagina que cada profissional está dentro do seu quadrado, está dentro do seu círculo, vamos botar assim, né? Está dentro de um círculo. Então, eu tenho o meu círculo da fisioterapia, a Thalita tem um círculo dela como profissional de educação física, e tem um outro círculo ali do médico ortopedista ou do geriatra, enfim. Esses círculos, eles não estão à volta de um paciente que está no meio. Está na multidisciplinaridade, mas na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade, esses círculos, eles estão mais próximos e tem interseção entre eles.
E essa interseção é o cliente. Eu tenho mania de falar paciente, estou tentando mudar para cliente aqui, tá? Pode falar paciente, ué. Então, é o paciente. Então, é o paciente, cliente, aluno, enfim. É o nosso cliente. Então, essa interseção, né, essa troca de conhecimento não é para invadir a área do outro. Invadir seria, né, um círculo estar por cima do outro. Essa interseção é para que o conhecimento que está fora da interseção, né? Então, eu tenho a minha área de conhecimento, a Thalita tem a área de conhecimento dela, o geriatra, a geriatra tem a área de conhecimento dela, dele. Então, essa interseção é importante para que o conhecimento que está fora dessa área de interseção se junte ali na área de interseção em prol do tratamento, da resolubilidade, ou seja, da capacidade de resolver o problema daquele cliente, né? Então, por isso que fala, é uma linha tênue que limite o comprometimento com o paciente e individualismo de cada disciplina. Então, não é para invadir a disciplina de ninguém, a especialidade de ninguém. É apenas para que a interseção, que é o paciente, seja beneficiado. Cada um resguarda o seu saber, né? Cada um isso. E compartilha de forma genuína, assim, quando você se abre a um conceito interdisciplinar, eu acho que essas duas coisas fazem parte. Você precisa estar ali disponível de forma genuína e compartilhando o seu saber, né? Em prol de um objetivo em comum, que é o aluno, o paciente, o cliente. Eu só falo aluno. Mas eu acho que o que o profissional da saúde e o professor de educação física tem muito é uma cobrança de que ele tem que saber tudo, né? E não tem, gente. Eu acho que, assim, eu, graças a Deus, tenho a liberdade e quando eu não sei, né? Quando eu comecei na reabilitação cardíaca, a gente também tem uma interação interdisciplinar, né? Ou a gente luta muito por isso. E nas primeiras reuniões, quando a gente fazia reunião, enfim, que tinha sempre um conteúdo educativo, eu lembro como se fosse ontem, alguém falou de floater atrial, mas falou só floater. Eu falei, que é isso? Falei, gente, não sei o que é. E assim, não sei, ok, me explicaram e agora eu sei. Então, quando a gente fica mais despido disso, de que eu não sou obrigada a saber tudo, né? A gente consegue se abrir para esse universo, né? De contribuir, que é tão rico, que é tão bom. Né? Quando a gente consegue ter uma equipe que a gente consegue se falar, um consegue ensinar o outro. Enfim, esse viés educacional eu adoro quando eu interajo com a equipe também. Eu aprendo muito quando a gente consegue fazer isso. Hoje mesmo eu estava falando com uma neuropsicóloga que acompanha uma aluna minha, e aí tirei uma dúvida, né? Eu falei, nossa, que bom, tá vendo? Quando a gente se abre, a gente tem acesso, né? A pessoas que sabem muito, a informações importantes e que vão se complementando a sua caixinha de saber. Então, eu cresço quando eu estou numa equipe interdisciplinar de forma aberta, de forma acessível, né? Com certeza, até colocou, eu chamo isso de humildade profissional. A gente aprende mais quando se livra desse peso de ter que saber tudo, com certeza. Não, então, né? É verdade. Então, assim, não só a gente não precisa, né? A gente não sabe tudo, como a gente não precisa saber tudo. Então, daí vem as especialidades, cada um na sua especialidade. Dentro da minha especialidade, eu também não sei tudo. Então, aí é que vem a busca do conhecimento. Porque quando você acha que já sabe tudo, você para de estudar, você para de correr atrás, você para de buscar conhecimento e você estagna. Então, na verdade, essa humildade profissional que te leva ao crescimento profissional também. Isso dentro da sua especialidade, mas também fora da sua especialidade, né, através da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, onde você também absorve e cresce com o conhecimento das outras especialidades. Isso só tem. É que eu falo, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, quem mais tem a ganhar, sem dúvida, é o cliente, o aluno, o paciente. Mas nós, profissionais, também temos. Porque, como você falou bem, a gente está sempre aprendendo. Então, por exemplo, outro dia eu fiz uma live onde eu convidei, né, um profissional, e a gente estava falando muito sobre essa questão da relação, né, da interdisciplinaridade, né? E aí eu dei um exemplo, que é um exemplo muito bacana, de uma ex-aluna minha da faculdade de anos atrás, que hoje ela faz parte da minha equipe, né? Então ela é especialista em fisioterapia bucomaxilofacial, trabalha com DTM como ninguém, e ela já foi minha aluna na faculdade anos atrás. Hoje, outro dia, estava na recepção mesmo, batendo papo, conversando,
né? Assim, a gente estava tendo uma inter-relação, né? Trocando informações sobre uma paciente que a gente atende em comum. Então, eu atendo no RPG e ela faz a fisioterapia, né? Para a disfunção temporomandibular dessa cliente. Eu estava lá, gente, ela começou a falar, me explicar sobre brequitismo, bruxismo, apertamento diurno, noturno. Eu fiquei babando. Quando eu vi, tava saindo uma lagriminha aqui no canto do olho. Mentira! Senti um cantinho quentinho aqui, que eu falo, não, porque caiu um cisco. Caiu um cisco, a lagriminha aqui no cantinho do olho. E eu aprendendo com uma menina que foi minha aluna na faculdade há anos atrás. Então, isso realmente me emocionou. Mas, na verdade, esse aprendizado é todo dia. Então, até eu vou dar até o exemplo. Por exemplo, lá na clínica, nós somos 8 profissionais da área da saúde, né? Fora recepcionista, enfim. Somos 8 profissionais da área da saúde. Então, a gente tem essa inter-relação entre a gente, da equipe. Tem muitos pacientes que são em comum. Então, por exemplo, hoje eu até postei um depoimento de uma paciente que ela foi atendida por 4 profissionais lá na clínica. Ela hoje continua fazendo ainda algumas coisas comigo e no Pilates, né? Mas ela já aí sendo acompanhada pela nutricionista. Então, ela perdeu 30 quilos, ela saiu da depressão, ela mudou o corpo e mudou a mente, né? E isso num período muito curto. De novembro do ano passado a fevereiro desse ano, ela perdeu 30 quilos. Então, só que não foi só o peso, ela mudou a vida dela, né? Transformou a vida dela isso. Então, e tem 66 anos, né? Então, ela deixou o depoimento. Quem quiser tá lá no Espaço Ana Gil, no Instagram do Espaço Ana Gil, vai lá ver depois. Muito bacana, a Carmen. Ela tem 5 pós-docs, a mulher é um crânio, assim, falando lá o depoimento de uma forma super simples, assim, eu fico babando nela falando ali. Então, fomos 4 profissionais. A fisioterapeuta a doutora Leia, né, que trabalha com dermatofuncional. Eu, fisioterapia no início, depois ela passou para o RPG. E aí, ela fez o Pilates com a doutora Gisele e acompanhamento nutricional com a doutora Raquel. Então, 4 profissionais, uma equipe interdisciplinar, que a gente sempre troca informação acerca dela, que é o nosso cliente em comum, né? E aí o resultado, a resolubilidade do problema dela, né? Então, ela chegou para mim porque ela caiu na escada rolante, ela estava toda listrada da escada, né? Do degrau da escada, veio fazer fisioterapia porque lesionou o ombro. Dali eu encaminhei para nutricionista, porque eu percebi, né, o quanto o aumento do peso estava sendo maléfico para a vida dela, e ela mesma se queixava disso. E aí, dali, quando ela teve alta da fisioterapia, a gente encaminhou para o Pilates para dar continuidade, né, num trabalho de estabilização. E aí ela começou na hidroterapia, na hidroginástica, então ela fazia atividade 5 ou 6 vezes por semana. E ali foi indo, foi evoluindo. Então, assim, depois ela fez uma cirurgia para retirada das peles, né, que sobraram da flacidez por conta da perda de peso. Hoje ela está fazendo pós-operatório lá dessa redução ali. Abdominoplastia, mamoplastia, tá linda. A gente foi no shopping com ela 15 dias atrás. Eu e a doutora Raquel, que é nutricionista, e falou de nutricionista e fisioterapeuta, viramos personal stylist. Então, a gente foi ajudar ela a comprar roupa, porque ela perdeu todas as roupas dela. Então, assim, pode falar. E isso tudo, eu tô pensando aqui, porque você teve uma visão biopsicossocial, né? Exatamente. Não foi a escada, não foi o ombro lesionado, né? Tinha uma cascata ali enfim, e vocês ainda extrapolaram, o que prova mais ainda que esse conceito está em você e tá na clínica. Com Se você certeza. acompanhar uma paciente no shopping, é você entender que o aspecto social também tá inserido, né, na saúde e na qualidade de vida da pessoa. Fantástico. Arrasou. Com certeza, obrigada. E a satisfação, claro que a paciente foi a maior beneficiada, mas nós como profissionais, além da gente aprender com outros profissionais da equipe, de fora também, com os parceiros externos, né? A gente também tem uma satisfação, mais do que uma satisfação profissional, é uma satisfação pessoal, você saber o quão bem você fez aquela pessoa, né? Chega a ser uma satisfação pessoal, realmente. Além de você se envolver emocionalmente de uma forma boa, né? Não é se envolver emocionalmente com os problemas apenas, mas se envolver emocionalmente com a solução deles. Isso é ótimo, né? Eu acho também. Então, eu dei o exemplo aqui da nossa inter-relação, por exemplo, né? Então, claro que nós nos falamos várias vezes acerca dessa paciente, mas também tem a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade com os profissionais de fora da clínica. Então, como eu falei, né? Todo paciente, Então, quando eu encaminho um paciente meu, porque fisioterapia é a área da saúde de primeiro atendimento também. Então, o paciente ele pode procurar o fisioterapeuta primeiro, ele não precisa procurar o médico primeiro, a não ser que seja pelo plano de saúde,
por questão burocrática, né? Mas a atenção primária à saúde, fisioterapeuta é um profissional de atenção primária, né? Então, eu encaminho um paciente para um médico. Eu sempre mando esse paciente com um relatório, que eu faço o relatório, eu entrego na mão do paciente para ele entregar diretamente ao médico, porque nem sempre eu conheço esse médico, né? Então, se eu estou encaminhando, provavelmente é porque eu conheço. Mas eu também recebo esse paciente de médicos, ou de dentistas, ou de psicólogos, ou de profissionais da saúde, de uma forma geral. Que podem ser profissionais que eu conheça, que eu tenha ligação, ou até mesmo que eu tenha intimidade, falar no WhatsApp de uma maneira mais informal, ou não importa. É importante essa troca. Então, o paciente vem de um profissional da saúde, quando eu devolvo para esse profissional da saúde, esse paciente ele vai com relatório. Quando eu sou a primeira a encaminhar para esse outro profissional, esse paciente ele vai para um relatório, esse relatório seja para médico, seja para profissional de educação física, psicólogo, qualquer um. O paciente ele vai com relatório. Legal. Alguns profissionais hoje, por exemplo, falei com a doutora Celi, que está no livro também, Viva Mais, que é cirurgiã plástica, e ela também trabalha com pós-mastectomizadas, né? Fazendo a reestruturação, a restauração da mama. Então, uma paciente nossa em comum, que ela me encaminhou, retornou para ela com relatório. Só que como eu tenho mais aproximação, né, com ela, a gente se falou no WhatsApp, trocou foto da paciente de uma maneira ainda mais próxima. Isso também é muito legal, né? Assim, sobre essa paciente. Não é necessário, mas é interessante que se tem. Se você tem a possibilidade de ter mais aproximação, né, desses profissionais, que nem lá na clínica, a gente tem aproximação todo mundo, a equipe inteira, os 8 profissionais. A gente tem intimidade de mandar, trocar mensagem, se tiver que falar no telefone, encontrar no corredor, vamos aqui no consultório um instantinho para conversar sobre esse caso clínico. Isso é super importante. Então, lembrando que sempre o profissional, o paciente, o cliente, o aluno, é sempre o maior beneficiado, né? Mas a gente também se beneficia profissionalmente, né, com conhecimento adquirido e pessoalmente também, por conta dessa satisfação. Então, a gente até vê assim, poxa, mas quanto mais tempo o aluno ou o paciente ficar com a gente, melhor. Não. Quanto menos tempo, quanto mais rápido você conseguir resolver o problema desse paciente, desse aluno, melhor. É melhor para você também como profissional, mas eu vou deixar de ganhar. Não, você vai deixar de ganhar dele, mas vai passar a ganhar dos 10 que ele te indicar. Porque quando você resolve rápido o problema dele, ele vai te indicar muito mais pessoas. Então, por exemplo, eu fiz fisioterapia com a Ana, eu fiz 50 atendimentos com ela, 50 consultas com a Ana, ela resolveu meu problema. Bacana. Pô, eu fui na Ana, em 5 atendimentos ela resolveu meu problema, que eu já tinha feito fisioterapia. Pronto. Caraca, a Ana não vou falar palavrão aqui não, é a fisioterapeuta das galáxias. Muito bom, muito bom. Então, assim... E ter essa noção, né? Essa percepção e esse valor, que eu acho que isso é um valor de integridade até quando você vai transmitir o seu conhecimento em prol da vida, da qualidade de vida do outro. E você comunica isso, né, Ana? Porque você é professora universitária e aí eu fico feliz porque é uma pessoa que tem valores muito, muito fortes dentro da profissão e que está por aí disseminando isso. Isso aí, é importante a gente disseminar. Sempre quando a gente absorve, a gente tem que absorver o conhecimento e passar para frente, né? A gente não tem que ficar absorvendo e deixar para dentro, tem que botar para fora mesmo, principalmente em conceitos como esses, de modelo biopsicossocial, que já é uma realidade, não é o único modelo que a gente ainda vê profissionais, instituições, dentro do modelo biomédico, a gente sabe disso. Então, isso é uma transformação, está em transformação, uma realidade que já está aí, mas é que a gente ainda está mudando, ainda está em transformação. Então, quanto mais a gente absorver essa informação, passar para frente, mais profissionais vão estar integrados, né, com esse conceito e trabalhando, se interessando dentro desse conceito. E aí, nosso objetivo, né, é sempre fazer o bem, a gente que é profissional da área da saúde tem que estar sempre buscando o melhor, fazer o bem pelo outro, né? Então, quanto mais rápida essa mudança para o modelo biopsicossocial de todas as instituições, de todos os profissionais, mais beneficiados são o número, né, de pacientes e de profissionais também. Então, a gente tem que buscar uma resolubilidade, ou seja, a capacidade de resolver o problema do nosso cliente da maneira mais rápida e eficaz possível. Então, hoje tem vários estudos. Eu não vou ficar falando muito de estudo, porque como eu não sabia se eu conseguia
transmitir as imagens, esse negócio de ficar virando o telefone para mostrar a tela do computador nunca parece legal. Eu gosto normalmente de reproduzir dentro, né? Mas não sabia se a gente ia conseguir fazer. Quer tentar fazer? Não, não quero. Não sei. Mas eu vou falando aqui, tá? Tá. Então, assim, as pesquisas, elas apontam exatamente que o modelo interdisciplinar, ou transdisciplinar também, né? Esse modelo biopsicossocial, ele existe uma resolubilidade maior dos problemas. Então, é uma questão onde as pesquisas também, lógico, né? Uma coisa que a gente vê, assim, os primeiros dados importantes de 91 para cá. 30 anos não é pouca, não é muita coisa. 30 anos é pouca coisa dentro da área da saúde, né? Historicamente falando, né? Está em 2020, né? Então, assim, 30 anos é pouca coisa, mas já existem muitos papers, né? Muitos artigos realmente mostrando, né? O aumento da eficácia, da resolubilidade, da velocidade de resolubilidade das questões quando se existe um modelo biopsicossocial com a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade existente aí no tratamento em prol daquele paciente ou daquele grupo de pacientes, alunos, clientes, enfim, né? Então, aí eu botei aqui, segundo o Minayo, de 1991, né? Contra este caráter do conhecimento fragmentado em ilhas, que eu acho esse termo bem bacana, esse esquartejamento fragmentado em ilhas, né? O paciente, então a ilha do ombro, a ilha do joelho, a ilha do psicológico, da psique, a ilha da espiritualidade, enfim, né? E sem face humana, porque quando a gente fragmenta esse paciente em ilhas, ele perde a face humana dele, né? Então, insurge-se a interdisciplinaridade como a busca de totalidade do conhecimento, como uma crítica veemente à sua fragmentação, né? Então, a institucionalização e aprisionamento do saber nas academias, ou seja, esse conhecimento é meu, ninguém tasca, e eu que vou atender, eu que vou resolver, né? E a crescente valorização por si, né? Então, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou resolver, do saber técnico, né? Então, o modelo biopsicossocial, ele depende da interdisciplinaridade para acontecer. Resumindo, é isso que Minayo falou em 1991, tá? E as especialidades, elas continuam sendo fundamentais. Isso é muito importante. A gente já até falou ali da questão das interseções, né? A interdisciplinaridade, ela não anula a disciplinaridade. Então, não é porque existe uma relação, não é porque existe uma junção dos fragmentos que as especialidades, elas deixam de ser importantes. Então, ser especialista do especialista no assunto é importante para aprofundar o conhecimento. A diferença do modelo biopsicossocial é que existe alguém que tem que dar o pontapé inicial, que tem que ser o primeiro, né, a começar a juntar isso. Então, você falou bem, realmente eu tenho essa visão biopsicossocial muito intrínseca, vamos dizer assim, então de sempre olhar o paciente como um todo, né? Isso aí sempre foi assim, e claro, com conhecimento, com aprimoramento, né, amadurecimento, são 18 anos aí de experiência, a gente vai aprimorando isso. E fora isso que eu acho muito interessante, é que existem alguns cursos já na área da saúde que ajudam a gente a pensar dessa maneira. Não só a pensar, como colocar em prática. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Um conhecimento que teoricamente não é a minha área. A área emocional não é a minha área é dor, vamos dizer assim. Mas aí, o exame de ressonância magnética funcional, que é aquele onde aparece o cérebro todo coloridinho, né? Ele mostra o quê? Mostra que a mesma área da dor é a área das emoções. Caraca, e aí? Eu estou tratando dor, não estou tratando emoção. Eu não vou tratar a emoção. Mas é importante eu entender essas emoções, porque elas influenciam no meu tratamento da dor, entende? E vice-versa, né? As dores influenciam no tratamento das emoções. E, Ana, então, quando você tem essa percepção e você está atendendo uma pessoa, você tem ali 1 hora, né? Vamos supor, o tempo de uma aula. A gente tem 1 hora de poder, de um alto poder educacional também. com A gente certeza. tem 1 hora de alto poder de inspiração para aquele indivíduo. Então, é mais um ponto positivo quando você tem essa visão e esse entregar, né? Quando você tem esse olhar curioso e a visão biopsicossocial de você sempre estar buscando aonde que está aquele problema de fato, né? E aí, é um tempo que a gente tem de falar, olha... né, ou indicar para o profissional, para um psicólogo, mas também abordar, porque a gente sabe que as pessoas, quando chegam ao nível da dor psicossomática, aquela pessoa está com aquela dor, com aquela questão guardadinha ali e ninguém tasca.
né? E a gente geralmente consegue acessar isso. Com certeza. E um diferencial, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, mas é um diferencial, né, do fisioterapeuta do profissional de educação física, é que a gente não atende o paciente numa consulta uma vez a cada 6 meses, uma vez ao ano. A gente atende 2, 3 vezes, às vezes até diariamente, durante uma semana. Exatamente. Durante um mês, 2 meses, 3 meses. Então, a gente tem um contato mais próximo. Então, o que eu costumo falar para os meus pacientes, hoje é a primeira avaliação. Ah, você vai fazer uma reavaliação daqui a 10 atendimentos? Não. Todo dia a gente avalia. Então, todos os dias eu faço pergunta no início, no meio, no final, ao longo dos atendimentos. Ainda mais eu, que adoro falar, falo pouco, né? E... Então, e de estar cavando realmente essas informações. Então, por exemplo, é impossível, em uma avaliação, né, que dure 1 hora e 20 a minha avaliação, inicial, a avaliação inicial é mais demorada realmente, que são mais dados que a gente coleta, exame de imagem que a gente verifica, que analisa. Eu não analiso só o laudo, eu vejo a imagem uma por uma, aquela coisa toda. Avaliação postural, mesmo para quem vai tratar o dedinho. Então, assim, é uma avaliação bem, bem aprofundada, bem aprimorada. Mas em todos os atendimentos, em todas as consultas, eu tiro daquele paciente alguma informação interessante para o tratamento dele. E muitas vezes não é para o tratamento dele comigo, é mais para o tratamento para eu poder estar encaminhando, mesmo que seja apenas para um parecer. Então, aqui na clínica, por exemplo, a gente tem um bloquinho de pedido de parecer. Então, às vezes eu tenho dúvida se aquele paciente, por exemplo, tem uma disfunção temporomandibular, que pode estar influenciando na dor cervical dele. Mas eu não tenho conhecimento para avaliar se ele tem um problema de disfunção temporomandibular. Então, eu faço um pedido de parecer para um exame da profissional que tem essa especialidade. E aí ela pode dizer, não, Ana, realmente tem, muito bem colocado e tal, vamos, né, dar continuidade nesse tratamento em paralelo. Na verdade, não é profissional paralelo, da sua né? clínica. Na verdade, é um tratamento... Oi? Dentro da minha clínica. Esse é um ou processo fora da também. sua clínica. Isso, esse do pedido de parecer é um processo da minha clínica. Que eu falo, não é nem paralelo, é em convergência do tratamento desse paciente. Então, isso pode acontecer. Como ela pode falar, não, eu não verifiquei aqui nenhuma disfunção temporomandibular, mas eu verifiquei que ele tem uma disfunção de convergência ocular. Vamos encaminhar para um oftalmologista, por exemplo, ou para um especialista em ortótica, enfim. Então, essa avaliação apurada ela é importante para a resolução do paciente, né? E aí, o que a gente vê no dia a dia, na prática, é claro, a satisfação tremenda dos pacientes. Tem ninguém que não fique satisfeito de ter uma equipe de profissionais à volta dele resolvendo o problema dele. Isso aí é uma satisfação tremenda, né? Então, assim, mas também da gente resolver isso de uma maneira mais rápida. Né? Que às vezes o paciente, quantos clientes, quantos alunos, quantos pacientes chegam nas nossas mãos, agora mesmo há pouco tempo, eu fiz 39 atendimentos de fisioterapia, 39 sessões. Tem nada pior do que falar que fisioterapia é sessão. Sessão é sessão de cinema, né? Sessão de Netflix, uma sessãozinha de maratonar série, né? Então, eu vim de 39, isso aconteceu agora, há pouco tempo, 39 sessões de fisioterapia e continuo com a mesma dor no quadril, não melhorou absolutamente nada. Eu já estou entrando em depressão, eu estou triste, eu não consigo dormir à noite, porque dor, ela tira a gente do sério, ela tira a gente do equilíbrio. Por isso que é importante, né, a gente entender a dor também, mesmo que a gente não atue diretamente, as emoções na dor, né? Mesmo que a gente não atue diretamente nas emoções, mas precisa entender elas, né? Então, um paciente que você não consegue colocar a mão, você vai forçar a barra para poder tocar naquele paciente. Não, você tem que respeitar aquela emoção naquele momento, né? Vai conversando, vai colhendo outras informações, deixa para colocar a mão no outro atendimento, qual o problema? Importante é você saber o seu limite profissional, né? Então, ou até mesmo encaminhar para um psicólogo, por exemplo, se for necessário, né? Então, você vem do paciente já desacreditado da sua área, né, assim, mas ainda tem uma pontinha de esperança de resolução, senão ele não estava ali com você, ele tinha simplesmente abandonado, né? E aí vem você em 8 atendimentos, você consegue resolver o que 39 atendimentos não conseguiram. Então dá uma satisfação pessoal, profissional grande, nossa, do paciente e ao mesmo tempo uma tristeza, porque que todo mundo não trabalha dessa maneira. Então por isso eu acho a importância da gente difundir isso, porque não é legal ter o diferencial em cima do insucesso de outras pessoas. O legal é que todo mundo tenha sucesso, né? E existe mercado para todo mundo. Então primeiro consultório, então o Espaço Ana Gil, ela virou clínica há 8 anos, mas há 13 anos atrás já era um consultório, né? E era um consultório no prédio que é um centro médico. Então, assim, existia só de fisioterapia 20 clínicas e consultórios no mesmo prédio, no mesmo bloco. Então, eu já venho há 13 anos com uma mentalidade de que não existe esse negócio de concorrência. Eu tenho a fisioterapia na porta do lado da minha. Então, assim, cada um faz o seu trabalho da maneira que
que sabe fazer, se aprimora para fazer cada vez melhor, conta com o sucesso do outro profissional também, porque existem pacientes que estão sendo beneficiados com isso. E se você fizer seu trabalho bem feito, você não precisa ficar tentando concorrer com ninguém. Você vai ter o seu sucesso, acabou, e deixa que o outro tenha também, né? Eu também acho. E a categoria crescendo também, né, Ana? Quando Com você certeza. tem. Quando você tem o outro fazendo um trabalho e o aluno e o paciente feliz com o serviço de outra pessoa, é a nossa categoria que cresce. A categoria e todo que mundo cresce. ganha. Fica mais acreditada. Né? Eu né? fico Porque a gente arrasada sabe que a nossa área é um pouco desacreditada aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente sabe que é um pouco desacreditada ainda. Educação física, fisioterapia, sabe que a realidade é essa ainda. Né? E por que é desacreditada? Exatamente por isso, porque existem profissionais que não mostram a excelência de trabalho que poderia estar mostrando. Infelizmente é isso. Seja por falta de conhecimento, seja por desleixo, não importa o motivo. O que importa é que cada um de nós da área da saúde podemos fazer mais para melhorar essa situação, né? Levando informação para os pacientes. Então, como você falou bem, a gente tem a oportunidade ali, 1 hora com aquele aluno, com o cliente, enfim, para a gente educá-lo em relação a isso, mostrar para ele a importância de se ter uma relação interprofissional, de ter uma interdisciplinaridade, né? A importância dele buscar a resolução rápida do tratamento, do problema dele. Ele não tem que ficar 39 atendimentos para tratar uma bursite, 8, 12, sei lá, atendimentos já são suficientes, até menos às vezes. Então, é importante a gente passar isso. Outra questão que é importante também, até fugindo um pouquinho da interdisciplinaridade, mas dentro da questão da educação do cliente. É importante a gente colocar, incutir mesmo na cabeça dos nossos clientes a importância dele buscar o tratamento, a resolução do problema, né, que não necessariamente é um tratamento, precocemente. Então, quanto mais cedo buscar o tratamento e a resolução do problema, mais rápido é o resultado. Então, no caso da fisioterapia, as lesões crônicas, na verdade, quando a dor é crônica, ela já é considerada uma doença, né? Então, as dores crônicas, que já são doenças estabelecidas no organismo, elas têm um número de atendimentos muito maior do que uma lesão aguda. Então, se eu tive um torcicolo e vou na Ana, em um atendimento, no máximo 2, ela resolve. Agora, eu tô com uma cervicalgia irradiando para o braço há meses, já é crônico. E aí, o tratamento já é mais demorado. Então, já é mais demorado. Passar essa passagem. Isso então, é um processo educacional e eu acho que o professor de educação física também tem um papel importante, né, de reconhecer não a origem ou a origem patológica da dor, mas saber também encaminhar, né? Olha, isso aqui a gente não vai resolver com exercício, então eu vou encaminhar um fisioterapeuta e a gente vai trabalhar em conjunto para que você ganhe, para que você tenha qualidade de vida, para que você consiga dormir sem dor. Então, assim, a gente vai se unindo. Sim. E quanto mais rápido o tratamento, mais rápido volta para sua mão de novo, né? Como profissional de educação física Exatamente. também ainda tem. É até uma questão comercial, gente. Quanto mais rápido resolve, mais rápido volta para você. Deixa eu colocar uma pergunta aqui da Ângel. Eu queria entender como funciona a logística da clínica e, se possível, informar como o paciente contrata os serviços. Bom, eu queria entender como funciona a logística da clínica. Bom, eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Eu sei exatamente o que você quer saber em relação à interdisciplinaridade. Então, vamos lá. Nós temos... É uma clínica pequena hoje, né? A gente tem a pretensão aí de ampliar o espaço. Então, nós temos 2 consultórios e um estúdio de pilates. Né? Então, nesses 2 consultórios de estúdio de pilates, ele funciona como estúdio mesmo. Então, tem aquela aula de... Hoje, a gente está fazendo 50 minutos por conta da pandemia, para estar 10 minutos de intervalo entre um paciente e outro. As aulas estão sendo individuais, tá? Para não ter aglomeração, não ter contato de um paciente com o outro, um aluno com o outro. Então, somos 8 profissionais da área da saúde. Então, nós temos fisioterapeutas, temos médico, acupunturista, quiroprata, fitoterapeuta, homeopata... eu tô querendo também, ir para essa clínica também. A gente tem a nutricionista também, tem nutricionistas, fisioterapeutas trabalhando em diversas áreas, né, inclusive no Pilates também. Então, o estudo de Pilates, ele também serve como nosso ginásio na fisioterapia. Então, além da aula mesmo propriamente dita, né, de Pilates, o estúdio ele também serve como meu ginásio ou o ginásio dos outros fisioterapeutas que fazem toda a parte de exercícios terapêuticos funcionais, alongamentos, fortalecimentos, enfim. Dentro do tratamento, né, fisioterapêutico, também no estudo de Pilates.
Então, a gente tem esse contato interdisciplinar entre os profissionais. Então, por exemplo, eu avaliei um paciente onde eu fiz a avaliação postural dele e notei um problema de pisada que leva a um problema postural no ombro, por exemplo, uma disfunção motora, né, que a gente costuma chamar, uma disfunção motora, uma disfunção biomecânica no ombro que está levando à lesão do ombro dele. Eu já resolvi a lesão, ele já está sem dor, mas se eu liberar ele assim, com o ombro nessa posição de projeção anterior, por exemplo, né, de protração da escápula, com uma rotação medial, a mãozinha dele chegava a ser para fora. Se eu liberar ele assim, daqui a pouco ele vai ter essa lesão de novo. E eu não quero só resolver rápido o problema, eu quero que ele seja um tratamento eficaz, sem recidência, né? Sem recidiva, desculpa, sem recidiva. Então, eu achei importante um parecer, eu vou lá no bloquinho de pedido de parecer e encaminhei ele para um profissional de dentro da clínica, que é o Dr. Leandro, que é fisioterapeuta, que fez a avaliação de podoposturologia. A avaliação das palmilhas posturais, que elas não só alteram a pisada, como elas também corrigem, né, realinham algumas alterações posturais importantes que devem ser realinhadas. Porque nem toda alteração tem que ser corrigida, né? Isso é importante a gente falar. Apenas as alterações que levam a sobrecargas estruturais, que era o caso dele, estava lesionando o tendão, né? Então ele foi encaminhado, fez a palmilha, fez a adaptação de 15 dias, e aí teve alta da fisioterapia, então ele está usando a palmilha fazendo RPG e o ombro dele melhorou absurdamente em 3 semanas. Então, daqui a pouquinho ele já vai ter alta. Esse já é fã da clínica. Ele é a família toda, né? A família, vamos dizer assim, que eu chamo que eu tenho os clãs. Então, eu tenho os clãs lá na clínica, que são famílias inteiras que se tratam, né? Então, começa assim, eu tenho o meu paciente mais antigo, ele tem exatamente o número de ano, né? O ano que eu tenho de formado. Tem 18 anos de formado, ele é meu primeiro do clã, primeiro paciente do clã Reis, né? Há 18 anos. Então, assim, eu era recém-formada como atendi ele, eu já atendi a esposa, o filho, a ex-esposa, a filha do primeiro casamento, a irmã da filha do primeiro casamento com outro pai. Então, assim, famílias inteiras, realmente, fora os amigos, aquela coisa toda, né? Porque quando você resolve rápido, resolve de maneira eficaz, né? Esse boca a boca é a sua principal propaganda. Não é Instagram, não é Facebook, não é Google Meu Negócios, não é site, não é nada. O boca a boca é a principal ferramenta de marketing, vamos dizer assim. Porque é quando a pessoa já vem acreditando em você, né? Com certeza. Não precisa nem convencer. Nem pergunta quanto é, já vem assim, gostaria de marcar né, para começar, quero marcar para começar. Então, assim, a gente. Né? Muito bom, Aninha. Nossa, quanto conhecimento, quanto conteúdo e que didática, né? Ganhamos aqui uma aula com a Ana Gil maravilhosa. Obrigada. Conta a novidade, por favor, para as pessoas. Claro, eu tava coçando aqui para não contar no começo. Falei, como assim? Vai começar a falar e não vai terminar? Vai deixar para o final? Até eu tava ansiosa. Então, a gente vai partir pro ano que vem, quer dizer, tá partindo agora, tá no forno o Viva Mais 2. Então, Thalita também tá participando, como sempre. Imagina se eu vou coordenar um livro que a Thalita não esteja presente. Não é possível. Olha a Gi aí, Gi lindona! Oi, Gi! Gente, vou contar outra novidade aqui, viu, Thalita, para você aqui, abertamente na live. A Gi tá grávida de gêmeos, né? Você já sabe. Quê? E aí, ela no sábado agora, né, Gi? São os meus afilhados, tá? A irmã dela que me desculpe, mas são meus afilhados também. São 2 meninos idênticos. Olha, gente, tem como colocar alguém 2 corações azuis aí? Arrepiei. Gabriel e Lucas, meus afilhados. Não vou colocar não, que eu mexi aqui, deu um negócio no som. Gi, parabéns. Quieto, mas assim... Tô feliz. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Então, e aí o ano que vem, a data prevista, data certinha, assim, no mês... os coraçõezinhos, claro, né? Então, o lançamento do Viva Mais 2 vai ser em setembro, a princípio, né? Setembro do ano que vem. Podia até ser antes, a gente jogou mais pra frente um pouquinho, mesmo por conta de pandemia, esperar a vacina, aquela coisa toda, para não ter problema, né, no lançamento. Que a noite de lançamento, quem esteve presente do Viva Mais 1, foi uma noite incrível. Livraria Travessa do Barra Shopping lotada de gente. Eu nunca vi ela tão cheia, né? E olha que eu já fiz vários lançamentos. Saímos em capa de vários jornais. Foi assim, algo incrível.
né? Assim, então, o Viva Mais 2 promete ainda mais sucesso. Além do mais, o tema do Viva Mais 2, né? O primeiro foi terceira idade com saúde e qualidade de vida. E o Viva Mais 2 é saúde, imunidade, saúde e bem-estar. Então, é um tema que está super em alta, realmente é a questão da imunidade, até diante aí do cenário mundial que nós estamos vivendo, né, de pandemia. A imunidade é um assunto realmente muito em alta e esse livro promete muito sucesso. Promete muito. E olha, o lançamento do livro foi realmente um dia para ser guardado no peito, assim. Foi muito legal. Eu me recordo sempre com muito amor, muita gratidão por aquele dia. E é muito bom você fazer um bom trabalho, você ser reconhecido. É muito bom participar de um livro, poder escrever, saber. De vez em quando aparece gente no meu Instagram e fala: Ah, eu li o livro. Nossa, adorei. Eu falei: Gente, você percebe que aquilo vai reverberando, né? O que você escreveu ali. É muito legal. E tô aí no Viva Mais 2 escrevendo sobre exercício físico e imunidade, hein? Isso aí, estaremos lá. Quero ver todos vocês presentes no lançamento, hein? Vão acompanhando aí Vamos o lá. Instagram meu, da Thalita, que a gente vai botando as informações. Por enquanto tá Isso no aí. forno, mas já tá saindo. E para quem percebeu, né, a importância dessa visão biopsicossocial, a Ana é um exemplo disso. A gente vai ter, a partir de quinta-feira, a maratona da visão biopsicossocial do idoso. São 7 dias, 7 aulas, onde eu vou conduzir vocês, né, para que a gente termine essa maratona com uma visão biopsicossocial do aluno idoso, do paciente idoso. E no dia 25, meu aniversário, as vagas para a segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos vão abrir. Opa, não podem perder, com certeza. Thalita, quero te agradecer muito o convite. Foi uma delícia. Passou super rápido, né? Já vai dar uma hora, gente. Como passa rápido quando a gente gosta do que fala e com pessoas queridas, não é verdade? É verdade. Quero te agradecer muito mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço. E obrigada a todos aí também por estarem aqui participando junto com a gente. Muito obrigada a você que arrasa, que é inspiração para mulheres, né? É inspiração para quem quer empreender, para mulheres empreendedoras, é inspiração na área da saúde, na fisioterapia. É uma mulher muito inspiradora. Ai, meu Deus, obrigada. Olha o Cisco, a lagriminha no cantinho do olho aqui daqui a pouco. De coração. Obrigada, Nítia. Vou deixar um beijo, boa noite. Ah, bacana, bacana. Quem vou quiser postar se lá no inscrever, story. quem quiser se inscrever na maratona, lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Ótimo. Obrigada, muito obrigada. Um beijo, muito sucesso noite. E conte comigo sempre. Para você também. Um beijo. Beijo. Tchau, gente.